bringing it. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo Reguim e seja muito bem-vindo ao 7º episódio do nosso podcast em vídeo, o nosso estudo expositivo sobre a Carta de Paulo aos Filipenses. E nessa oportunidade nós estaremos continuando a estudar o capítulo 2. Então começamos a estudar este capítulo no 5º episódio, onde a Grazi comentou logo do início desse capítulo. Então no episódio passado, no 6º episódio, o pastor Anderson, ele também falou com relação ali ao versículo 5 até o versículo 11. E agora nós juntos vamos estudar essa parte, indo do versículo 12 até o versículo 16. Então eu quero convidar você a ler comigo Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 12. E a palavra do Senhor diz assim: Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém? Vamos orar? Senhor, nessa hora nós queremos nos colocar diante de Ti, nós estaremos estudando Sua palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa iluminar a nossa mente, ó Deus, o nosso entendimento, e que possamos, Senhor, nessa hora, já compreender aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, no nome santo de Jesus. Amém. Então, queridos, para a gente estar por dentro do nosso assunto, vamos lembrar um pouquinho aí dos episódios anteriores. Paulo ele estava tratando alguns problemas que estavam acontecendo com relação à unidade lá na igreja em Filipos. Então a Grazi ela falou um pouco sobre o que estava acontecendo, os irmãos lá em Filipos, eles estavam tendo atitudes egoístas, estavam trabalhando por sua própria glória e tendo uma motivação errada em todas as suas atitudes. E para que eles fossem admoestados, corrigidos, então Paulo vai falar desses problemas e ele começa a citar já o exemplo de Jesus. Então foi a perícope que o pastor Anderson trabalhou conosco no nosso episódio anterior. Então, uma coisa que a gente pode perceber é que Paulo está chamando-nos para a obediência e para a unidade. E como ele faz isso? Primeiro é apresentando o exemplo de Jesus. E quer exemplo melhor do que esse? Se a gente for lá no versículo 5 desse capítulo 2, o versículo diz: tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. O que nós cremos precisa refletir o nosso modo de viver. Então não é apenas um conhecimento que a gente lê as Escrituras e a gente conhece e a gente sabe na nossa mente, mas aquilo que nós sabemos, o conhecimento que nós temos quando nós estudamos a palavra, nós temos que praticá-lo e o nosso viver precisa refletir a nossa crença. E uma outra coisa que Paulo vai deixar muito claro, assim, quando ele trabalha ali do versículo 5 até o versículo 11, que os ensinamentos da palavra de Deus nos levam a ações práticas. Então, quando Paulo ele vai falar do exemplo de Cristo, logo após ele ter falado daqueles problemas que eles estavam enfrentando com relação ao egoísmo, com relação até à soberba, ele mostra o exemplo de Cristo confrontando todas essas coisas. Claro, Cristo é o nosso exemplo de humildade e servidão. Então, Paulo confronta as atitudes dos filipenses com o exemplo de Cristo. E sabe, querido, por que tem tantos problemas na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, entre nós, nos nossos relacionamentos? Porque, querido, via de regra, nós colocamos o nosso eu na frente do outro. E não é isso que Cristo nos mostra. Ele esvaziou-se de si mesmo, como diz ali nessa perícope anterior, E apesar de ser Deus, ele se esvaziou e tornou-se ser servo. E sabe, Paulo nos exorta a seguir o exemplo de Jesus. E a terceira coisa que nós conseguimos entender aqui logo de início é que a nossa obediência, ela não pode depender das circunstâncias.
né? Paulo ele vai estar falando lá no início, dizendo assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, né? Mas muito mais agora. Então a nossa obediência, ela não pode ser só quando os nossos pais estão olhando, ou quando o nosso pastor, o nosso líder está olhando. Né? A gente não precisa, na verdade a gente não pode obedecer só porque os outros estão olhando. Ou a gente não pode obedecer para poder agradar o meu líder, para poder agradar uma pessoa ou outra, ou um grupo específico, mas nós precisamos obedecer para agradar a Deus. A palavra do Senhor diz que a nossa obediência é prova do nosso amor para com o Senhor. Então, a nossa obediência ela não pode estar presa nas circunstâncias. Então, sendo assim, quando nós olhamos todo este texto aqui, nós podemos extrair 3 gloriosas verdades sobre a nossa salvação, porque, na verdade, essa parte do texto, Paulo está falando exatamente sobre isso, sobre a nossa salvação. E quero convidar você a estar neste episódio estudando junto com a gente sobre tudo isso. E a primeira verdade que nós podemos extrair deste texto é que a nossa salvação, ela é uma salvação recebida. Poxa, ela não é uma salvação conquistada, ela não é um mérito, ela não é um prêmio. Não, a nossa salvação, ela vem pela graça e pela graça de Deus. Ela custou um preço altíssimo para o Senhor. O nosso Deus, Ele entregou a vida do seu próprio Filho. E nós, querido, eu e você, fomos comprados pelo preço desse sangue precioso, o sangue de Jesus. E é através da graça e é pela fé que nós recebemos esse sacrifício de Jesus. Então, essa salvação Deus nos dá como um presente, como uma dádiva. Isso é gratuito para nós e está disponível para mim e para você. Poxa, Ricardo, então, se é de graça, né? A salvação é pela graça, como então que eu posso receber essa salvação? Ela custou tão caro para Deus, então como que eu posso receber isso para mim? Então, a maneira como que você pode receber a graça, a salvação do Senhor, é você crendo no seu Filho, crendo em Jesus. É pela fé que nós tomamos posse disso, quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, quando nós entregamos o controle das nossas vidas ao Senhor, dizemos: Senhor, toma tudo nas suas mãos, o nosso coração é teu, a minha vida é tua. Entregue o seu coração para que você possa receber essa graça divina do Senhor. E é também nos tornando discípulos de Jesus, ou seja, nós caminharmos, né, imitando ao nosso Mestre, imitando a Jesus. Poxa, e como nós podemos ter certeza da nossa salvação? Né? Se é pela graça, se é pela fé, né, eu recebo a Jesus como meu Senhor, como eu tenho certeza dessa salvação? Poxa, querido, na verdade, esse tópico daria um podcast inteiro, até uma série de podcasts só sobre isso. Mas, sendo bem breve, nós podemos entender que a certeza da nossa salvação, como a gente pode ter, é através do Espírito Santo de Deus. O próprio apóstolo Paulo, na carta que ele enviou a Éfeso, né, aos Efésios, lá no capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, diz assim: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Então nós temos a certeza da nossa salvação, porque é o Espírito Santo da promessa, Ele que é o selo sobre o nosso coração, Ele testifica essa certeza no nosso interior. Poxa, Ricardo, mas eu gostaria muito de ter essa certeza e eu sempre fico na dúvida. Querido, então nessa hora eu quero convidar você a orar, né? Ore ao Senhor, dizendo: Senhor, traz a mim a alegria da tua salvação, a certeza da tua salvação. Clame: Espírito Santo, testifique no meu interior que eu possa compreender, né, a salvação que é pela graça. E a segunda verdade gloriosa que a gente pode extrair desse texto sobre a nossa salvação é que a nossa salvação ela precisa ser desenvolvida. Sabe, apesar da salvação ser pela graça, né, Deus nos salva, né, Ele nos resgata, a soberania de Deus, ela não anula a minha responsabilidade e a sua responsabilidade. Vamos ler aqui no texto? Então o versículo 12, o finalzinho do versículo 12 e o versículo 13, então de Filipenses capítulo 2. Diz assim: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Se a gente olhar lá no texto,
No texto não diz assim, trabalhai para conseguir a salvação, pois Deus fez a parte dele, agora depende de você. Não é isso que está escrito nesse texto. E também no texto não está escrito assim, talvez você tenha a sua salvação, mas agora perseverar nela depende exclusivamente de você. Não, querido, não está escrito isso. E também na sua Bíblia e na minha Bíblia também não está escrito, abra a mão e deixe Deus agir, relaxe, deixe o Espírito Santo levar você. Não, muito pelo contrário. Na nossa Bíblia, né, na tua Bíblia aí, na minha Bíblia aqui, lá Filipenses capítulo 2, versículo 12 diz, desenvolvam a sua salvação. E a salvação, ela é obra de Deus em nós. Mas isso não significa que nós devemos ficar passivos, né, numa posição passiva aqui no meio de todo esse processo. Por quê? Porque primeiro, nós fomos salvos, como nós falamos. O sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, né, há quase 2000 anos atrás, ele foi o preço pago pela minha e pela sua salvação, pela nossa redenção. Então nós fomos salvos e nós estamos sendo salvos. Por quê? Porque a nossa salvação também é um processo. Pense, se a gente for analisar essa palavra desenvolvam, né, que Paulo está usando aqui, no original lá no grego, ele diz assim, é como se fosse trabalhar numa mina. Pensa aí, imagine aí uma mina onde eles vão extraindo e escavando até encontrar os metais preciosos. Eu imagino que seja um esforço enorme até encontrar, né, a primeira pepita de ouro. Então eles ficam ali trabalhando, e é o mesmo sentido, por exemplo, de quem também trabalha no campo. Então, quem trabalha no campo tem todo aquele processo de arar a terra, né, de plantar a semente, cuidar, cultivar, né? E se você aí é da área das agrárias, né, se você trabalha aí com plantações, você sabe muito melhor do que eu que dá muito trabalho, né? E fora que nós precisamos ainda esperar todo o tempo, né? E pode vir uma peste, nós temos que combatê-la, né? Enfim, tem tantas coisas, um trabalho tão árduo para a gente conseguir o quê? A melhor colheita possível. E se você ainda está no seu período de escola, você vai entender melhor essa terceira analogia. Essa desenvolver é como se você estivesse resolvendo uma equação matemática. Isso já é um pouco mais a minha praia, né, que tenho formação na área de exatas, mas é justamente como um problema de matemática. Você tem aquela expressão, ou ainda você tem anunciado aquele problema, você precisa pensar, né? Eu creio que muitos de vocês ficam até com a cabeça quente, né, para poder trabalhar e desenvolver. Então o desenvolver é justamente isso, é poder resolver e fazer até você encontrar o resultado final. É um trabalho árduo e esse também é com relação à nossa salvação. Nós a recebemos pela graça, mas nós precisamos desenvolvê-la a cada dia. A nossa salvação, ela precisa ser cultivada. E uma outra questão que nós precisamos levar a pensar a nossa atenção é que nós desenvolvemos a nossa salvação para trazer reverência e não relaxamento. Né? Poxa, muitas vezes as pessoas falam assim, eu sou salvo por Jesus, então aí deixa quieto, né? E deixa que eu vou viver a minha vida, né? Não é isso. Se você foi salvo por Jesus, é seu dever cultivar, né? Desenvolver uma reverência ao Senhor. Né? Deus, quando ele vai falar aqui o apóstolo Paulo ele vai falar aqui no nosso capítulo, ele diz assim, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Quando a gente pensa em temor e tremor, a gente fala assim, nossa, mas será que é algo ruim? Né? Esse temor aqui, querido, não é aquele temor servil com relação à escravidão, não é um temor que, daqui a pouco eu vou ser castigado. Né? Nosso Deus, ele não é um senhor velhinho, sentado sobre um trono, atirando raios aí sobre nós. O nosso Deus também não é aquele pai ingênuo que deixa seus filhos fazer o que quiser. Muito pelo contrário, Deus não é nada disso. O Senhor Deus é o nosso Pai, sim, mas Ele é um Deus majestoso, Ele é um Deus santo e um Deus misericordioso. Esse temor que Paulo fala aqui, ele relata nesses versículos, é de fazer algo que não agrade o Senhor. Quando a gente consegue entender a salvação, e o quanto ela custou para o nosso Deus, e como a gente consegue desenvolver essa alegria, essa gratidão pela salvação, nós queremos o quê? É justamente, a gente teme de fazer algo que desagrade-o.
A gente teme de fazer algo que possa ofender o nosso Deus. Porque, poxa, Ele deu uma salvação enorme, gigantesca. Ele mudou a nossa sorte, como diz a palavra. Nós estávamos condenados a irmos para o inferno, mas Deus mudou a rota. Deus mudou a rota e nos trouxe para perto dEle, onde nós podemos desfrutar de uma salvação. E quando a gente pensa em tudo isso, o nosso coração teme em não fazer nada que o desagrade, que o ofenda, por conta da nossa gratidão. E sabe, as pessoas, eu vejo geralmente assim, poxa, não, eu realmente tenho intimidade com Deus, Muitas vezes a gente canta, e fala assim, Deus, eu me rendo aos seus pés, eu te amo, eu sou totalmente teu, eu sou íntimo teu. Mas será que isso é verdade na nossa vida? Será que tudo isso que nós cantamos, que nós falamos, isso procede? Isso faz parte realmente de você? Será que você tem reverência diante do Senhor? Será que durante uma exposição da palavra você fica atento ou se distrai? Será que durante uma celebração de culto, de uma reunião, você presta atenção, você foca, quando no seu momento com Deus, você coloca todas as suas atenções ali, ou divide esse tempo com suas redes sociais ou com outras distrações? Sabe, o que a gente consegue perceber é que as pessoas que tiveram mais intimidade com Deus, a gente vê isso em toda a palavra, em toda a Bíblia, de capa a capa, as pessoas que tiveram maior intimidade com Deus são aquelas que se prostraram reverente aos pés do Senhor. Querido, que esse seja o seu desejo, de se prostrar diante dos pés do Senhor em reverência. O desejo da salvação, ela é obra de Deus em nós. Eu quero ler aqui um relato de William Barclay, ele que é um teólogo e pastor escocês. Ele diz assim, que Deus é quem desperta o desejo dele em nossos corações. Ele diz assim que nem sequer nós podemos começar a buscar a Deus, a não ser que Ele já nos tenha encontrado. Querido, se deixe encontrar pelo Senhor nessa hora. Diga, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser encontrado pelo Senhor e quero também te encontrar. Sabe, Deus opera em nós através do Espírito Santo e Ele ajuda a gente a desenvolver a nossa salvação. Ele não simplesmente fez assim, salvei você e se vire. Não, Deus, Ele nos dá ferramentas, Ele nos motiva, Ele nos dirige, Ele nos ajuda a desenvolver a nossa salvação. Ele nos aprimora por meio do processo de santificação. Eu tenho certeza, você já ouviu falar disso, de nós nos buscarmos a santificação, buscarmos sendo santos, a nossa purificação dos pecados. Então, Deus nos ajuda nessas áreas. E a verdadeira vida de um cristão, ela não pode permanecer no mesmo lugar, querido. Então, se você está do mesmo jeito do dia que você recebeu Jesus como seu Salvador, tem alguma coisa errada aí. Você precisa prosseguir, você precisa evoluir, você precisa crescer, porque a nossa vida cristã, ela precisa de um crescimento constante e ela é contínua. E a gente só consegue esse crescimento se a gente estiver ligado, enxertado em Jesus. Isso a gente lê, e como eu falei lá no segundo episódio do nosso podcast, essa outra oportunidade que eu tive. Então, lá em João 15, a gente pode ter toda uma analogia, uma ilustração sobre isso. Nós só podemos fazer alguma coisa, só podemos desenvolver a nossa salvação se nós estivermos enxertados em Jesus. E a terceira verdade que nós podemos extrair deste texto sobre a nossa salvação é que a nossa salvação ela precisa ser demonstrada. E quero convidar você a ler o versículo 14, 15 e 16 junto comigo, aqui do capítulo 2 de Filipenses. Vamos lá? Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. E como nós podemos, então, demonstrar a nossa salvação? Como é que a gente pode mostrar tudo isso? Então, a gente pode demonstrar a nossa salvação através de relacionamentos transformados. Então, Paulo ele dá duas ordens aqui, baseadas no quê? Lá naqueles problemas que nós vimos no início do capítulo 2. Então, ele diz assim, sem murmurações e sem discussões. Sabe, quando a gente pensa
nessas duas questões, que é a murmuração e a discussão, ou em algumas traduções está escrito contenda, quando a gente pensa nisso, a gente vai se lembrar daqueles comportamentos, daquelas atitudes que os filipenses estavam tendo, e esses dois pecados, eles englobam tanto os nossos pensamentos quanto as nossas ações para uns com os outros. Então são duas as coisas que nós precisamos estar vigilantes. Então a primeira, quando Paulo diz sem murmurações, ele faz uma alusão ao povo de Israel quando estava em Êxodo, né? Quando estava saindo do Egito e indo até a terra prometida, Canaã. Se você se lembra da história, né? O povo de Israel era um povo murmurador. E ele chegava e murmurava contra Deus, murmurava contra Moisés, né? Então era engraçado, chega a ser engraçado até, porque a gente vê assim, quando o povo de Israel estava no Egito, eles reclamavam que estavam no Egito. Quando eles saíram do Egito, eles reclamavam que saíram do Egito. Quando eles estavam no deserto, eles reclamavam no deserto. Reclamavam que não tinha alimento. Aí quando Deus vai lá e provê o alimento para eles, o maná, eles reclamam que não tinha carne. E aí quando acontece, eles começam a murmurar 40 anos naquele deserto. E enfim, chegaram na Terra Prometida. E quando chegam na Terra Prometida, queridos, eles continuam murmurando. Isso é triste, mas será que eu e você somos como os filhos de Israel daquela época? Será que eu e você temos murmurado nas nossas vidas? Será que eu e você temos murmurado contra Deus? Pensa só num exemplo. Supondo que você esteja sem emprego, e essa é uma realidade de muitos brasileiros neste período, e aí você começa a clamar a Deus, mas ao mesmo tempo reclama que, poxa, não tem dinheiro para poder pagar as suas contas e está vivendo uma vida difícil, murmura, mas aí Deus resolve te abençoar e Ele te abençoa com um emprego. E aí você fica feliz, dá glória a Deus e dá até testemunho, né? Chega até para a pessoa do seu lado e fala assim, querido, glória a Deus, eu recebi um emprego, né? Consegui entrar no emprego, né? Estou empregado, glória ao Senhor. Aí você chega para o seu primeiro dia de trabalho, aquela bênção. Chega no segundo dia de trabalho, já começa a conhecer mais o pessoal lá dentro. Quando chega uma semana de trabalho ali, já começa a reclamar. Poxa, mas esse lugar é muito pequeno, mas eu não tenho perspectiva. Aí chega no fim do mês, recebe o primeiro salário, fala assim, poxa, mas essa mixaria, né? Eu não consigo fazer nada com isso. Né? E começa a reclamar. Aí, mesmo assim, Deus vai lá e te abençoa. Né, uma promoção, você ganha um salário melhor. E aí, será que você vai reclamar de novo? A tendência, a grande maioria de nós começaria a reclamar de novo. E é por isso que esse é um aspecto que nós precisamos estar vigilantes. Né? Nos últimos dias, no nosso discipulado, né, que eu tenho junto com os outros pastores, a gente tem conversado sobre a vigilância e o quanto é importante nós vigiarmos. Né? Então é importante, querido, que você vigie, né? Que você pense, poxa, antes de murmurar, agradeça. Não murmure, né? Fale a linguagem do céu. A linguagem do céu é louvor e adoração a Deus, mas a linguagem do inferno, a linguagem deste mundo caído é a murmuração, é a reclamação, são as maldições. Não faça isso, querido. Vigie o que tem saído da sua boca. E quando Paulo diz assim, sem discussões, lá nesse mesmo versículo, ele fala que por que as pessoas não podem discutir, né? Porque essa discussão, na verdade, tem aquele intuito de ser alguma coisa ruim, né? Essas contendas, esses desafios ali e tal, essas discussões ferrenhas mesmo. Por que Paulo fala para que não aconteça isso? Porque essa não era a atitude que Jesus teria. Né? Jesus não discutiria ali de uma maneira mal intencionada. Não é isso. Né? Essas contendas não podem existir no nosso meio. Essa não seria a atitude de Jesus. Uma outra coisa, querido, é você, sendo cristão, começar a discutir, né, a bater boca aí com os irmãos, né, com seus pais, né, às vezes com seu cônjuge. Poxa, querido, se alguma pessoa que não é cristã, né, ela olha para você e fala assim, poxa, se esse é um cristão, eu não quero ser como ele. Então Paulo também pensava nisso. Ele falou, poxa, se os filipenses começarem a discutir uns com os outros aqui, os não crentes vão olhar e falar, para ser cristão como essa pessoa, eu não quero ser. E outra coisa, querido, é que nós temos aprendido, todo mundo tem influência. Se nós começarmos a discutir uns com os outros, a gente pode influenciar outras pessoas a discutirem. E aí esse mal só se propaga. Então olha quantas coisas ruins
acontecem aqui. Então é muito válido essa questão que Paulo aborda aqui. Então uma outra questão que nós precisamos ter em consideração, né, de nós manifestarmos, né, a nossa salvação é por meio de uma conduta irrepreensível. E Paulo vai falar, né, para que sejamos irrepreensíveis, puros, né, filhos de Deus inculpáveis. Então ele vai dizer que ser puro é bom e a gente precisa ser puro, mas isso não basta. Nós precisamos ser puros e também nos mostrarmos puros. A nossa pureza, ela precisa ser tamanha a ponto de exalar, a ponto das pessoas olharem para nós e falar assim, realmente, aquela pessoa é uma pessoa consagrada a Deus. Essa pessoa é uma pessoa diferente. Essa pessoa, ela não procura pecar. Essa pessoa é uma pessoa que procura agradar a Deus. Então, querido, que esse seja o seu objetivo. Ser puro, não só para você mesmo, mas puro de uma maneira que exale. Uma outra questão é que Paulo fala em algumas traduções para que os crentes fossem sinceros. Esse sincero, com certeza você já deve ter ouvido, né, em outras pregações, mas sincero também tem a ver com a etimologia da palavra do sincera, ou seja, que seja puro, que não seja misturado, que seja íntegro. É dessa forma que nós devemos ser, pessoas íntegras, inteiras, que não são misturadas, mas muito pelo contrário, santas e separadas para o Senhor. E a outra questão é que nós precisamos viver uma vida que possa se apresentar como uma oferta sem mácula a Deus. Será que a nossa vida ela é pura o bastante para nós dizermos, Senhor, eis aqui a minha vida como oferta, e a minha vida é uma vida sem mácula, sem mancha, eu posso me apresentar diante de Ti dessa forma. Querido, o nosso Senhor Jesus, quando vier a sua segunda vinda, Ele vem para buscar uma noiva sem mácula, sem ruga, sem mancha, perfeita, adornada. Então busque isso, busque ser essa noiva, né? Busque ser essa igreja. Mas a gente tem que entender que a gente também não vive numa estufa, né? A gente fala assim, poxa, beleza, vou ser santo, então eu me isolo, né, ali no meio do mato, não converso com ninguém, aí não tem como eu discutir, né? Não é, a gente não está numa estufa, a gente está numa bolha. Nós vivemos num mundo, e este mundo, querido, a gente entende, é um mundo caído, é um mundo promíscuo, é um mundo que tem uma geração pervertida. Então, querido, qual é a minha função, qual é a sua função? Nós sermos luz, nós sermos sal dessa terra. O Senhor nos chama para fazermos a diferença e expressarmos essa diferença. Nós precisamos influenciar as pessoas, né, positivamente. Nós devemos cumprir a nossa missão como filhos de Deus, manifestando o seu reino. E a última maneira onde nós podemos expressar a nossa salvação, né, é por meio de uma fidelidade inegociável. E como a gente pode fazer isso? Preservando a palavra da vida. Então, a palavra de Deus, a gente tem tantos e tantos textos que mostram isso, que a palavra ela é viva, que ela é eficaz, que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés, que é guardando a palavra de Deus que no nosso coração é que nós não pecamos. Então olha quantas coisas a gente pode ver de preciosidade na palavra, né? No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, diz que a palavra do Senhor é espírito e vida. Querido, busque essa experiência com a palavra de Deus, né? Eu quantas vezes tive a oportunidade, o privilégio de poder estar estudando a palavra e aquela palavra parecia que estava viva e ela pular no meu coração e incendiar o meu coração. Querido, eu te encorajo a ter esse nível de experiência e muito maior. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem algo reservado para você especial. Então abra o seu coração e experimente isso da palavra. E a palavra de Deus, ela não foi escrita para ficar fechada na nossa Bíblia, né? E às vezes entulhada ali num canto, pegando poeira. Não, ela foi feita para ser lida, ela foi feita para ser meditada e para ser compartilhada. E isso faz parte da nossa função como igreja, da nossa função como cristão, é divulgar a palavra do nosso Deus. E como a gente precisa fazer isso? De maneira urgente. Nós precisamos trabalhar enquanto é tempo. Querido, eu e você estamos vivendo os últimos dias. Se você está ouvindo e vendo esse vídeo, ou ouvindo o nosso podcast, né, ainda em julho de 2020, você está vendo a pandemia que está acontecendo aqui, então, no nosso país e no mundo. Então, querido, a gente consegue entender, são sinais para a nossa urgência em compartilhar a palavra. Então, querido, compartilhe, fale da sua fé,
Diga o quanto Jesus é precioso para você, o quanto Ele te transformou. Compartilhe o seu testemunho. Sabe, muitas vezes a gente tem vergonha de compartilhar aquilo que Deus faz em nossas vidas porque a gente fica se diminuindo. Não, querido. O simples fato de Jesus te resgatar já é um baita de um testemunho. É o maior milagre que pode acontecer na sua vida, é a salvação. Então, faça isso. Compartilhe esse testemunho, o seu testemunho, com as pessoas que você conhece. Ok, mas e agora? Eu entendi toda essa palavra, entendi que a salvação ela é um presente de Deus, eu preciso desenvolver a minha salvação e preciso também demonstrar a minha salvação. Então o que eu faço? Poxa, será que nós estamos desenvolvendo a nossa salvação que pela graça a gente recebeu de Deus? Sabe, pensando e olhando hoje a sua vida, analisando a sua vida, você tem desenvolvido essa salvação? Você tem demonstrado essa salvação nos seus relacionamentos? Você tem evitado murmurar? Você tem evitado as contendas? Você tem falado palavras de amor, palavras de esperança? Será que você tem demonstrado também a salvação pelas suas atitudes? Será que você tem compartilhado a sua fé para que mais e mais pessoas possam experimentar dessa graça de Deus que você recebeu através da salvação? Sabe, nós precisamos aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque cada minuto conta. Querido, eu quero convidar você a orar nessa hora. Amém? Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, a gente meditou nela, a gente pôde ter todo esse momento onde a gente compartilha e a gente te agradece por esse tempo e pedimos ao Senhor que o Senhor possa ministrar ao nosso coração isso, que essa palavra, ela crie raízes no nosso ser, ó Deus, que ela cresça, floresça e frutifique, Senhor. Que possamos, ó Deus, até conseguir ver, enxergar e colher os frutos, ó Deus, dessa palavra no nosso coração. Nós te pedimos, ó Deus, se há algo dentro de nós, Senhor, Pai, que está estagnado, se nós não estamos desenvolvendo a nossa salvação, ó Senhor, o Senhor ministra o nosso ser, Deus, nos ajude a desenvolver a nossa salvação, nos ajude a crescer em Ti, a crescer espiritualmente, a ter uma vida viva no Senhor. Deus, essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém? E para que você não tenha aí a sua tarefinha de casa para essa semana, eu quero compartilhar aqui alguns passos práticos que você pode dar em direção a isso, onde você pode colocar em prática essa palavra. A primeira delas, querido, é que se você ainda não tem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, faça isso agora. Ore aí, é muito simples, é só você dizer: Senhor, eu entrego minha vida, o meu ser, tudo a Ti, eu entrego a minha alma, o meu destino eterno ao Senhor e Te convido para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Seja, Senhor, tudo em mim. Ore isso, ore isso. Entregue a sua vida, o seu ser de verdade a Jesus. E se você precisa de ajuda, você pode chamar a gente nas nossas redes sociais. Aqui embaixo na descrição tem aí onde você pode entrar em contato aqui com a gente. No Instagram, seja no Facebook, enfim, tem tantas formas que você pode falar conosco. Mas entregue a sua vida a Jesus. Esse é o primeiro passo, é receber esse presente do nosso Deus. A segunda questão é que você precisa cultivar essa sua salvação. E como você faz isso? Buscando a Deus. Então é tendo um momento com Deus. A gente sempre tem falado aqui do nosso TSD, que é o Tempo a Sós com Deus. Então você pega aí uma Bíblia, tem Bíblia aí também na internet, tem aplicativo aí, tem tantas formas onde você pode ter contato com a palavra de Deus. Então leia aí um capítulo da Bíblia, na versão que fique mais fácil de você entender. Convide: Senhor, fale ao meu coração, ministre no meu coração. Ore ali, passe momentos com o Senhor. Isso precisa ser diário. Como cuidar de uma plantinha, você precisa ali aguar, cuidar, adubar. Então, busque ao Senhor. Também tem várias ferramentas que você pode fazer isso. Entre em contato conosco que a gente pode te enviar também. Uma delas é ouvindo toda a série desses podcasts. E aqui nos podcasts também tem o nosso material em PDF, que a gente sugere aqui neste material de PDF, o nosso devocional da semana. Então é muito simples, muito fácil, tem tudo aqui já disponível para você. E o terceiro passo prático é que você pode demonstrar a sua fé, demonstrar a sua salvação, praticando boas obras. Você pode ajudar demonstrando o seu amor para com o próximo e a maneira como a gente falou aqui, compartilhando sobre a sua fé, dando o seu testemunho, falando de como Jesus
tem transformado a sua vida. Quero te encorajar a dar esses 3 passos, e ainda essa semana, e que o Senhor possa te abençoar e te guardar no nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo episódio.